Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 3.2 da página 535 do livro do Reginaldo. Ele considerou uma função definida por três sentenças e pediu para expressar essa função f em termos da função degrau unitário e depois calcular a transformada de Laplace para essa função f. Então vamos lá para o sketchbook resolver essa questão? Bom, aqui no sketchbook eu deixei o meu enunciado e aqui eu fiz lá no GeoGebra o que seria essa função f. Então, ela é definida por três sentenças. Eu tenho primeiro essa sentença f1, depois f2 e depois f3. Essa aqui é a exponencial, essa aqui é a função cosseno, nesse pedaço, e esse início aqui é a função seno até o π. Então, o que acontece? Como é que a gente vai expressar f em termos dessa função degrau unitário? Então, na aula que a gente teve, a aula passada, o que a gente fez? A gente tem uma fórmula que a gente faz para poder expressar essa f em termos da função degrau unitário. Então, primeiro eu vou entrar com minha f1, ou seja, entrei com a minha função seno. Depois, eu vou subtrair a minha função f1 a partir do π, ou seja, quando o t valer π, eu vou subtrair a minha função f1. Por que subtrai? Porque quando o π valer exatamente, quando o t valer exatamente π, essa função aqui começa a valer 1, aí vai ficar f1 menos f1. Antes do π, essa função aqui é zero, então eu tenho só f1. Então agora eu vou acrescentar a f2 a partir do π. Quem que é f2? É o cosseno. Então, acrescento a f2 e depois eu vou subtrair a minha f2 no 2π. Quando a f2 chegar no 2π, ela morre e começa a f3. Então, eu vou ter aqui, quando eu chegar no 2π, eu vou subtrair a minha f2 e vou somar a minha f3. Então, colocando as leis de associação aqui para a minha função, a minha f1 eu sei que vale o seno de t, vai ficar seno de t, menos o π de t, que multiplica seno de t, mais o π de t, que multiplica cosseno, que é a minha f2, menos o 2π de t, que multiplica cosseno de t, subtrair a minha f2 e, por fim, somei o 2π de t, somei a minha função f3, que é e elevado a menos t sobre 10. Então, aqui a gente conseguiu expressar, na letra A, a minha função f em termos da função UA, onde esse UA aqui vai valer π e 2π, visto que a gente nós temos duas descontinuidade aqui acontecendo no π e no 2π. Então, vamos lá fazer a letra B, calcular a transformada de Laplace. Bom, aqui eu deixei escrita a minha função que a gente tinha obtido na letra A, ou seja, aqui na letra A a gente obteve seno de t menos o π seno de t, mais o π cosseno de t, menos o 2π cosseno de t, mais o 2π vezes a exponencial. Então, é exatamente a expressão que eu coloquei aqui. Agora a gente vai calcular a transformada de Laplace dessa função. Então a gente sabe que a transformada de Laplace ela é linear, então aqui eu posso calcular a transformada do seno menos a transformada de Laplace de uπ de t vezes o seno de t, mais a transformada de Laplace de uπ de t vezes cosseno de t, menos a transformada de Laplace de u 2π de t vezes o cosseno de t, e por fim, mais a transformada de Laplace de u 2π de t vezes a exponencial de e elevado a menos t sobre 10. Só lembrando do segundo teorema de deslocamento, o segundo teorema de deslocamento falava o seguinte, vou colocar outra cor aqui. O segundo teorema de deslocamento, se você tinha uma função assim, ó, u a de t que multiplicava f de t menos a, quando você aplicava Laplace nessa função,
gerava e elevado a menos AS vezes o f de s dessa função f pequena original aqui. Então, aqui o que acontece? Aqui está quase no jeito da gente aplicar Laplace. Tá vendo? Porque aqui, observei, eu tenho o A de t, o A que é π, mas esse aqui eu não tenho o seno, eu preciso do seno de t menos π. Então, quem que é o seno de t menos π? Lá da trigonometria, seno da diferença é seno desse vezes o cosseno do outro, menos o seno do outro, né, que é o π, vezes o cosseno de t. Só que o seno de π vale zero, então essa parte aqui morre, o cosseno de π vale menos 1. Então aqui a gente ficou com quem? Se vale menos 1, então a gente ficou com menos seno de t. Então ficou menos seno de t. Então aqui, ó, observe, esse menos aqui, ó, eu posso colocar ele aqui dentro, sem problema nenhum. E aí eu posso transformar essa primeira parte aqui tá ok, a gente sabe que a transformada de Laplace do seno de t é 1 dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí fica mais quem? Mais a transformada de Laplace do u π de t vezes quem? Vezes menos o seno. Tá vendo? O menos seno de t, esse menos seno de t, eu posso trocar por seno de t menos π positivo, né? Porque o seno de t, tá vendo? O seno de t menos π positivo, a gente pode trocar por menos seno de t. Como a gente tem menos seno de t aqui, ó, então a gente pode trocar por mais seno de t menos π. Aí esse formato aqui já fica exatamente com essa carinha aqui para a gente aplicar. Então essa primeira parte aqui fica ok, mas aqui eu tenho um problema de novo, porque eu preciso do cosseno de t menos π. Então se você desenvolve o cosseno de t menos π, é o cosseno de t, vezes o cosseno de π, mais quem? Mais o seno de t vezes o seno de π. Novamente, essa parte aqui morre. O cosseno de π vale menos 1, então isso aqui vale menos cosseno de t. Então, observe, no lugar, aqui eu não tenho menos cosseno de t, eu tenho mais cosseno de t. Então, na verdade, mais cosseno de t eu posso trocar por quem? Eu posso trocar por menos mais cosseno de t, eu posso trocar por menos cosseno de t menos π. Multipliquei por menos aqui dos dois lados, né? Então, essa parte aqui vai ficar, em vez de mais, essa parte aqui, ó, ao invés de mais, vai ficar menos a transformada de Laplace de uπ de t, vezes quem? Vezes agora o, tá vendo? Coloquei o menos do lado de fora, vezes o cosseno de t menos π, que aí já fica no jeito de eu aplicar o segundo teorema de deslocamento. Menos, aqui também eu preciso cosseno de t menos 2π, porque observe que aqui tem um A, aqui tem um A, aqui eu não tenho 2π, então novamente eu vou calcular quem que é o cosseno de t menos 2π. Cosseno de t menos 2π é cosseno de t vezes cosseno de 2π. Cosseno de 2π vale 1, mais quem? Mais o seno de t vezes o seno de 2π. Então, o seno de 2π vale 0, então essa parte aqui morre. Esse aqui agora vale 1 positivo. Então, deu exatamente o cosseno de t. Então, esse cosseno de t aqui, eu posso trocar ele sem problema nenhum. Pelo cosseno de t menos 2π. Né? Visto que a função cosseno, ela é periódica de período 2π. Então, eu posso fazer essa troca aqui, ó, sem problema nenhum. Então, esse aqui vai ficar menos, que é o menos original aqui, não preciso trocar. Então, o 2π de t vezes o cosseno de t menos 2π. Agora, essa parte aqui já fica ok para aplicar o teorema.
essa parte aqui a gente tem que mexer também, porque aqui eu preciso da exponencial de t menos 2π, porque eu tenho que ter o 2π aqui também. Então, eu preciso de t menos 2π sobre 10, menos t menos 2π sobre 10. Então, vou fazer essa parte aqui, ó. Eu preciso de e elevado a t menos 2π sobre 10. Eu preciso disso aqui. E eu tenho, na verdade, só essa parte aqui eu não tenho, né? Do 2π sobre 10. Isso aqui eu conservo a base e somos expoente. Então, menos com menos dá mais, tá vendo? Então, dá vezes e elevado a quem? 2π sobre 10. Então, 2π sobre 10 é a mesma coisa de π sobre 5. Ok? Essa expressão aqui é igual a essa. Então, tá vendo que esse termo aqui eu não tenho, esse termo aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, como ele é constante, eu posso multiplicar ele. Então, isso aqui vai ficar mais a transformada e elevada a menos π sobre 5. Por que menos π sobre 5? Porque, na hora que você conservar a base e somar os expoentes, ele não vai alterar essa parte aqui. Então, vai ficar e elevado a menos π sobre 5, transformada de Laplace de u de 2π de t vezes e elevado, é agora sim, né? T menos 2π, todo mundo sobre 10, que agora aqui já ficou pronto para mim poder utilizar o segundo teorema de deslocamento. Então, a gente ficou com essa expressão aqui por enquanto. Vamos lá para o próximo slide, para poder a gente aplicar o segundo teorema de deslocamento aqui nessa parte, nessa parte e nessa parte. Bom, aqui eu deixei preparado o que a gente tinha lá. Então agora, o que acontece? Essa parte que a gente tinha ter feito deu 1 dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais... Então eu vou utilizar o segundo teorema de deslocamento aqui nessa parte. Então quem é que vai ficar aqui? Vai ficar e elevado, o valor de a aqui é π, então menos πs, vezes o f de s. O f de s é da função seno original. Então a função seno de t original, o f de s é dado por isso aqui, né? A ao quadrado dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o seno de at. Nesse caso aqui, o meu a vale 1. Menos, aqui vai ficar e elevado a menos πs vezes o cosseno de t original, que é o f de s. Então, vai ficar s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que é o valor de a. 1 ao quadrado vai ficar 1. Menos, aqui vai ficar e elevado a menos 2πs vezes o cosseno original, que também é s, dividido por s ao quadrado mais 1, mais essa constante vai ficar quietinha aqui, π sobre 5, e essa aqui é a exponencial, né? Então, essa exponencial, aqui eu esqueci, aqui tem um u2π de t, né, que translada, né? U2π de t que multiplica a exponencial aqui. Então, aqui vai ficar quem? Vai ficar 1, a fórmula da exponencial é 1 dividido por s menos a. Então, 1 dividido por s menos a. Quem que é o a da história aqui? Menos t sobre 10, que a função original lá é e elevado a menos t sobre 10. Então, o a aqui vale menos 1/10. Então, vai ficar mais 1 sobre 10. Ok? Então, a transformada de Laplace da minha f de t, se você quiser juntar aqui, o que você pode fazer? Pode colocar o e elevado a essa parte aqui em evidência, por exemplo. Pode ficar 1 dividido por s ao quadrado, s ao quadrado mais 1, que multiplica quem? Que multiplica 1 mais e elevado a menos πs. Pode colocar essa parte aqui em evidência. Então, mais s dividido por s ao quadrado mais 1, que multiplica quem? Os dois são negativos, então é interessante talvez eu colocar um menos aqui em evidência. Então, menos. Aqui vai ficar e elevado a menos πs mais e elevado a menos 2πs. E, por fim, e elevado a menos π sobre 5 vezes 1 dividido por s mais 1/10, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.